Beleza, então certo, pessoal? Eu sou Neander Tavares, o Nequinhas. Esse é mais um Nequinhas Podcast, histórias, músicas e risos. Hoje nós vamos conversar com o pastor Eliomar Ferrari. O cara tem um conhecimento fenomenal. Ele é pastor, é presidente da Betânia, né, a nível nacional, palestrante e, na minha opinião, é mais engraçado do que o Cláudio Duarte. Isso é bom, isso Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Neandro. Prazer te receber aqui. Prazer é nosso. Para começar, quem é Eliomar Ferrari? Eliomar Ferrari, 55 anos, descendente de uma família italiana do... Ma Dio Santo, ma Dio Santo la Dimmi pizza. tutto, maledetto. Puoi mangiare che fa bene. Somos família italiana de Santa Teresa, ali num cantinho do Espírito Santo. Nasci em Colatina, fiquei lá até os 20 anos e saí do quartel, fui fazer seminário. Quartel? Teve no exército? Tive no exército, bom atirador, entre os 10 melhores. Que isso, hein? Bom de bala. Pode brincar não, senão... Meu Deus. E aí tive duas provas na EAMES de Vitória, né, que é a Academia Militar. Passei, depois fiz uma prova para Agulhas Negras em São Paulo, passei. Sim. E ia engrenar na carreira militar. No período de engrenar na carreira militar, surgiu também a vaga no seminário Betânia de Coronel Fabriciano. 2 mundos diferentes. E aí vim para Fabriciano, estudei 4 anos no seminário, fui convidado a ser pastor da Betânia e aqui estou há 30 anos. Meu Deus, 30 anos de Igreja Betânia. Então, você conheceu o Evangelho dentro da Igreja Betânia? Não, conheci o Evangelho antes de entrar no Exército, aos 17 anos. Vivendo assim um pouco da malandragem, né? Então, saí do meio da malandragem e fui para a igreja. Foi um período bom, um grupo de amigos meu tinha morrido na época, né? No conflito de rua, né? Uhum. E aí eu falei, esse negócio de rua tá dando caminho não. Tá morrendo gente, eu vou pular fora daqui. E fui para a igreja e de lá, cara, o mundo se abriu, né? Com valores e oportunidades e bons amigos, muito bacana. E você conheceu, apesar de eu ser pastor e tal, mas eu sou um cara muito jovial, então é meio difícil falar o Senhor. Mas o Senhor ou você, né? O Senhor está no céu. Mas você conheceu o Evangelho, foi dentro da Igreja Betânia mesmo ou foi em outra denominação? Vim da Batista. 1985, agosto de 85 em Colatina. Meu Deus, 1900, eu nem existia ainda. É por aí. 85 eu conheci o Evangelho com a Igreja Batista, presidente Ernesto Onini no Brasil. Tá vivo ainda? Não. Queremos você aqui, mas não tem jeito mais não. Estava acontecendo um avivamento naquela época na Igreja Batista, e aí o Evangelho nos alcançou, a gente tinha uma experiência, né, de centro espírita, despacho, né, já visitei bastante esses lugares. Você foi da macumba? Eu dei um passeio. Conta essa história aí pra nós, porque essa história eu não sei. Essa história é bruta. O senhor já fumou cachimbo? Não. Recebeu entidade? Não. Diz que as entidades não tem plano de voo não, né? Vem do nada... Eu tinha a gente visitava, né, um brincando, terreiro. Isso é mentira, não? Não, conta mentira. Eu visitava um terreiro lá no alto da favela e uma mãe de santo que fumava cachimbo falou assim, eu tinha uns 16 anos, ela falava assim, esse menino tem futuro, e fumava, né? E depois eu acho que um tempo passou, eu falei assim, realmente, o diabo viu que eu tinha futuro e Deus me resgatou, né? Amém. E aí eu acho que ele viu que Deus tinha um plano na minha vida, né? Realmente. Mas foi bom essa experiência porque me deu capacidade de ajudar algumas pessoas depois. Entendi. E, no caso, então, o senhor veio para Fabriciano em 1985? Eu vim para Fabriciano em 88. Então tem 34 anos. Porque 4 é da escola. Entendi. Então, 88, 92, o senhor foi ordenado a pastor.
Casei em 91, 92, me deram oportunidade. Eu era pregador de rua. Aham. Pregava em palanque, em praça, em cima de caminhão, plataforma. Fiquei uns 2 anos na rua pregando. Desce um tijolo pra você subir Tô e tacava pra lá. Aí fui aprendendo ali. Foi uma experiência muito bacana com o Vida Abundante, que vivia aqui no Vale do Aço. Vida Abundante é uma banda. É uma banda. Ele teve lá na Igreja Betânia. Como é que é o nome dele? Patrick Dugan. Patrick Dugan. Queremos você aqui. Teve ele cantou uma música, tinha um CD na contramão do sistema. Na contramão do sistema. Não foi isso? Hoje a banda está praticamente no Rio Grande do Sul. Aham. Mas você tem aí quase 45 anos de banda. Bacana demais. Então aí eles pregavam, sinfônico, eles cantavam, sinfônico pregava. Quando o sinfônico não estava, aí eu fui entrando aí. Bacana demais. Mas o senhor falou aí que em 92 você foi ordenada pastor, né? Você recebeu o convite para pastorear, mas teve um acontecimento, né, que acredito que foi um divisor de águas na sua vida, que você casou em 91. Como que foi a história do seu casamento? Pastora Rosa, né? Queremos ela aqui também. Achei que você ia trazer ela. A patroa hoje está no outro serviço. Meu Deus. Um abraço para a senhora, viu? Então, ela veio da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Meu Jesus, ali... Não, ela realmente tem um jeitão de assembleia. Eu fui ajustando ela. Né? Mas de vez em quando tem que dar as pauladas aí. Eu fui podando, ela ficou no jeito. Ela veio da Assembleia de Deus, tem boa experiência musical, e eu vim da Batista como pregador. Sim. A gente se juntou em 91. O que aconteceu? Um missionário precisou de ir para os Estados Unidos e a gente tinha terminado o curso, mas não tinha onde morar, não tinha onde viver ainda, né? Porque se acaba o seminário, você tem que esperar oportunidades aparecer. Sim. O seminário, o missionário falou assim, nós estamos indo para os Estados Unidos e você pode cuidar da nossa casa? Eu falei, agora. 6 meses esse missionário ficou nos Estados Unidos e a gente ganhou um lugar para morar 6 meses. 6 meses já está garantido. Garantido. E aí fomos pregando para as ruas e tal. Quando dá os 6 meses, o missionário liga e falou assim, estou voltando para o Brasil. E aí falou assim, e agora nós vamos morar aonde? Quando o cara chegou no Brasil, Gary Halter, e aí o Carlos Emílio, falecido, né, que faleceu da Covid, ele falou assim, Eliomar, tem uma igreja no Betânia para você. Topa? Eu falei, rapaz, é agora. E aí viemos para o Betânia. Em 1992. Jesus, 2002, 30 anos. Eu tava que é catarro por ainda. 30 anos. Aí essa mistura, né, dela da Assembleia e eu da Batista, viramos uma Betânia bacana. Deu um foguinho, deu um equilíbrio. Lembrando que a Igreja Betânia não é por causa do bairro Betânia. Muitas pessoas aqui da nossa cidade acreditam que a Betânia é por causa do bairro Betânia. Conta por que Betânia? Uma pergunta bacana. Betânia vem dos Estados Unidos. Um grupo de 16 missionários nos Estados Unidos resolveu mandar 100 missionários para o mundo. Uhum. Vendeu tudo que tinha. Que isso? E foram morar numa chácara, os 16. E aí criou-se um grupo, uma família, uma comunidade que virou um seminário. Na hora de dar o nome, escolheram o nome Betânia. Porque Betânia, nos originais, quer dizer lugar de descanso. Que bacana. Abrigo, lugar de repouso. Lugar de ser curado, ajudado, restaurado. Aconchego, né? Então a Betânia tem esse nome, isso é o original. E aí veio parar justamente no bairro Betânia. E tem gente que fica assim, Betânia da Batista, Betânia... Não, Igreja Betânia, porque Betânia é um nome bíblico, assim como várias ruas do Canaã são nomes bíblicos. Sim. Então essa é a origem da Igreja Betânia, que é muito forte na área do ensino. Você tem Editora Betânia, Igreja Betânia e o Seminário Betânia, e agora você tem uma universidade Betânia em Curitiba. Top demais, registrada pelo MEC. Vai trazer ela pra cá, não? Rapaz, hoje só tá... forte lá dentro que eu tô ligado. Hoje ela tá no Nordeste, hoje tem no Sul e no Paraná.
Queremos Universidade Betânia aqui em Ipatinga. Hashtag aí, pessoal. Pode ser EDA, né? A distância também. A distância também. Bacana demais. O Joab tá confundindo, tá comentando aqui, ó. Bora divulgar, pessoal. Papo nota 1000. O Joab, vamos cortar aqui, dá um cortezinho aqui. O Joab é um perigo. Joab é um perigo. E eu quero o Joab aqui me taqueabando. O Joab, o Xande do Leque esteve aqui, nós recebemos ele, foi uma entrevista muito divertida, né? O Xande é o Xande parece um personagem, né? Mas o Joab tá no armário? Fala a verdade, visão pastoral. Eu acredito que não. Ele é um cara engraçado. Aliás, o Joab é o maior vendedor que eu conheço. O Joab vende demais de escultura pra crente. Ele vende vento. Vende, capim seco. Capim seco pra pegar fogo. É um cara, assim, que tem estratégia, metas e habilidades para vender fantástico. E é um cara, assim, que gosta muito dessa área social também. Agora, armário, eu acho que não. A mulher dele é muito bonita, ele tem 2 filhos. Eu tô acreditando que ele é um baita de um homem. Ô, Joab, tô te esperando aqui, hein? O Gilmar da Ágil Planejado, que é nosso patrocinador. Gilmar, forte abraço, Deus abençoe sua vida. Falou que, ó, esse é meu pastor amado, lindo e maravilhoso. Que é isso, pastor? O que você tá dando pra essas ovelhas? Amizade, acho que é tudo parceiro, doido, né? Tudo parceiro. Não, baixar o pastor lindo e maravilhoso. Mas eu tive um tempo lá na igreja do senhor, congregando lá, foi uma experiência muito bacana, né? É uma igreja que quando as pessoas me perguntam, Nequinha, o que você fala das igrejas? E dentro dessas que eu tenho conhecimento, eu pontuo sempre as qualidades da igreja Betânia, que é uma igreja séria. Cheguei lá, não deixaram eu tocar de qualquer maneira, me colocaram lá de uma observação. Gordinho, fica no canto aí que nós vamos ver como é que é a sua persona. E eu via muito o senhor pregar sobre relacionamento, né? O senhor batia muito nessa tecla de relacionamento. E eu queria saber como lidar com as diferenças dentro do relacionamento hoje numa sociedade que está conturbada, né? Tá uma bagunça. Qual que é o seu conselho para essa galera aí? Rapaz, relacionamento eu acho que é um estado de maturidade, né? Podemos dizer assim, porque nessa trajetória eu mesmo, assim, cometi muitos erros também. Porque quando você decide caminhar, não quer dizer que você vai acertar todas e que você é o cara e que você decide, faz acontecer. Sou melhor. Eu acho que tem muitas pessoas competentes nessa área, tem muita instrução hoje, tem muita gente boa comunicando e comunicando coisa boa. Agora, eu aprendi, assim, de um ano para cá, eu acho que foi um salto que Deus me ajudou. Eu acho que às vezes a gente trata relacionamento, mas não trata com profundidade. Então, você trata de forma superficial. Por exemplo, pós-pandemia, houve uma pesquisa que as pessoas não se dão bem. As pessoas se dão bem enquanto elas estão longe. Exemplo disso foi as famílias que entraram em crise pós-pandemia. Porque o cara sai de casa às 7 horas da manhã, chega em casa às 10 horas da noite. Então, ele não tem tempo de brigar com a mulher. Quando veio a pandemia, o cara teve que ficar dentro de casa o dia inteiro. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Os casais começaram atrito o dia inteiro, brigando, marido, mulher, filho, sogra, genro, neta, e houve aquele movimento aí de espancamento, Maria da Penha, B.O. para todo lado. Comprovou-se na pesquisa que o ser humano ainda precisa aprender a lidar com essas diferenças. E a pandemia provou que quanto mais tempo junto você fica, se você não tiver maduro para essas diferenças, então realmente você começa a ter atrito. E aí o relacionamento, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes. Eu sempre deixei assim, nos nossos bate-papos de marido, esposa, casais e jovens, assim. Muito difícil você construir um relacionamento em cima de mentira. Então, assim, você mentir uma vez, tem que mentir 2 para matar a primeira. Tem que mentir 3 para
destravar a segunda, emitir 4 para envergar a terceira. Então, Na hora que assustar, o seu relacionamento é uma mentira. É uma mentira. Então, se começar por esse lado, é ruim. E a outra coisa que eu acho que o relacionamento não pode ter, que a gente frisa muito isso lá, é o segredo. Porque se você é amigo de uma pessoa, como é que você vai manter um segredo com aquela pessoa? Então, eu acho que construir relacionamento é igual relacionamento de amigos, né? Cláudio Duarte fala isso, né? 2 mulheres se encontram, como é que você tá linda, que você tá maravilhosa, esse vestido é fantástico. Vira, nossa, tá gorda. 2 homens se encontram e falam assim, Pipa, seu você não vale vagabundo. nada e tal. O cara vai embora, gente boa demais. É verdade, isso é uma verdade. Então, eu vejo assim, que relacionamento tem que ser construído em cima dessa transparência, entende? Não adianta você ser amigo de uma pessoa e não puder falar uma verdade com ele. Verdade. Porque tem gente que você fala uma verdade e ele vira seu inimigo. É. Aí não É vai. amigo até Até a conveniência. a conveniência. Então não é amigo. Na Igreja Betânia também, a gente nota que é uma mistura de povos. Eu vejo a Igreja Betânia quase igual ao Brasil, né? Tem gente de todo lado. Então você vê a galera pentecostal, você vê a galera que é mais tradicional, mais quietinha. Você olha pro canto, tem uns doidão que tatuagem até na cabeça. Tinha um Mortão, não sei se o Mortão tá lá ainda. Mortão, Mortão, um abraço, hein? Mortão tem que vir Tamo aqui, junto, velho. Mortão tem que vir aqui, Mortão tem que vir aqui. Aí, como que você, como pastor, pastoreia um rebanho tão Eclético, né? Eclético. Isso. Então, cara, eu com o tempo eu aprendi assim, quem é importante na igreja? As pessoas. Ponto. Anotem, hein? Quem foi importante na descida da vinda de Jesus para o mundo? As pessoas. Jesus só veio aqui por causa das pessoas. As outras coisas é supérfluo e diz que o pó volta para o pó. Pum! Nesse movimento que as igrejas têm, e a nossa tem isso, tem jovem assim mais canetinha, mais arrumadinho, mais perfeccionista, mais Mauricinho. Tem uns mais largados, bermudão e tal, cabelo e tal, aquela coisa toda, um brinquinho aqui. O outro é mais pentecostal e tal, aquela coisa toda. Eu acho que o amor e o respeito às diferenças é uma coisa interessante. Por exemplo, quando o Mortão chegou dos Estados Unidos, vamos aproveitar o Mortão de exemplo. Vamos falar do Pessoa Mortão. fantástica, Mortão. Gente boa demais. Rap, gosta de evangelizar. E aí o que aconteceu? Quando o Mortão chegou na igreja, um grupo falou assim, e aí pastor, o que nós vamos fazer? Falei, não vamos fazer nada, o cara está todo rabiscado. O que nós vamos fazer? Nós vamos amar, ajudar, apoiar, acompanhar e que ele seja uma bênção junto com a gente. Porque ele é diferente não quer dizer que ele está errado. A gente, às vezes, por não estudar esse conceito cultural, a gente confunde errado, certo e pecado. Pecado é uma coisa, errado é uma coisa. Você avançou um sinal por uma medida de segurança. Não é imoral, é ilegal. Você não devia, mas você avançou um sinal para evitar um acidente, salvar uma pessoa. Ok, você vai lá e paga a multa. Mas isso não é imoral. Isso pode ser ilegal. Agora, desrespeitar o ser humano é uma coisa que é moral. Porque ele é diferente, porque ele tem o cabelo comprido, porque ele tem uma tatuagem. Aí você não vai desfazer da pessoa. E o Mortão é um cara super educado. O pessoal da nossa igreja ficou entusiasmado com a educação que o Mortão deu lá. Mas ele tem e gosta de tatuagem. Sem problema. Muito, então, né? Hoje nós estamos vivendo um momento tão interessante na igreja que as diferenças ficaram por baixo. E buscar a Deus e servir a Deus é mais importante do que olhar do que ressaltar as diferenças. Bacana demais. Isso aí tem sido legal lá. E na concepção do senhor, já falando de tatuagem, na sua visão, é pecado, não é pecado? Como que o senhor lida com isso? Eu sou sua ovelha hoje, dá um exemplo. Aí eu falo assim, pastor, quero tatuar. Qual que é o seu conselho para mim? Gordinho, você vai virar uma mexerica daqui uns anos, então eu não acho legal não, porque isso aí vai ficar meio feio.
Então, cara, eu nasci num mundo, numa cultura que meu pai dizia assim, lá atrás, né? 35, 40 anos atrás. Filho, ó, tatuagem é de malandro. Essa era uma cultura lá atrás. Sim, Até sim. mesmo porque quando surgiu a tatuagem no sistema presidiário, as gangues faziam tatuagens e se identificava, né, pelas tatuagens. Beleza. Tatuagem é um comportamento cultural. É cultura. Antigamente, médico, advogado, juiz, polícia federal, ninguém podia ter. Hoje todo mundo está rabiscado. Então você vê que é uma onda cultural. Não é um crime. Não é um pecado. Você não vai encontrar na Bíblia, falar assim, ó, tatuar é pecado. O meu conselho para os meus filhos, para a minha igreja, para os meus amigos, eu acho que não compensa. Porque você trabalha no seu corpo. Você já ouviu um cara aí, eu te amo, Laura. Aí depois o cara casou com a Beth. Meu Deus. Lascou todo, pô. Que mandou passar a faca? Aí. Então, assim, é o que você falou. Você vai envelhecer e tatuagem na velhice vira... Fica feio. Você vai ficar enrugado igual o cão. Meu Deus. Então eu falei assim, gente, não compensa. Ainda mais que é um modismo. E moda passa. Aí que moda passa. A mulherada, vou pegar um gancho aqui, a mulherada tá num tal, tem um aqui nos assistindo, né? Ela não fez essa ainda não, mas a mulherada tá num tal de tatuar entre meios seios, eu acho que a maioria vai arrepender. Vai. Depois que aquilo, né, não ficar tão aprumado, começar a olhar pro chão, sei não, hein? Tem coisas complicadas. Um dia ele tava na praia e aí o pessoal, biquíni, maiô, aquela coisa, aí tinha um papagaio, tipo um beija-flor, né? Aqui no biquíni, mas tinha só o biquinho. Uhum. É provocativo. Tem tatuagem que é mais pra provocar Sim. do que, assim, pra curtir. Uhum. Então, e provocar o outro. Provocar o outro. Pra que você quer fazer uma tatuagem pra provocar um homem? Vou confessar uma coisa aqui, não vou falar o nome da pessoa, mas um dia desse eu conversei com uma moça e ela tinha uma tatuagem nas costas escrito Love Me. Lava-me. Quem dera se fosse lava-me, né? Então, tatuagem é esse Meu modismo Deus. que tá aí, né? A Dilné falou assim, não dá corda não, né, Tia? Isso que é igual carrinho flexão, né, Dilné? Dá corda, vai longe. Pastorzão, tem uma frase no Instagram da Igreja Betânia que diz assim, uma igreja em células que vive relacionamentos transformadores. É do Senhor essa frase? Essa frase, assim, eu acho que é um resumo, né, que a gente vem construindo. Hoje a gente tem essa e outras. Por que a gente chegou a essa conclusão? Que células, né, pequenos grupos, são transformadores. Primeiro que os pequenos grupos aproximam as pessoas. Então, você é integrado, você é aceito, você convive, você vai de bermuda, chinelo de dedo, tá junto, toma cafezinho, come um salgado, isso aproxima as pessoas. Até mesmo porque pessoas hoje estão isoladas. Uhum. Isso é uma entrevista que tem aí para frente. O ser humano está cada vez mais isolado no meio da multidão. Então, quando a gente fala que células é um grupo transformador, é porque a igreja primitiva do primeiro século viveu isso. Como que as igrejas viviam no primeiro século? Em casas, em grupos. Paulo vivia viajando e consolidando pequenas igrejas na casa dos irmãos que convertiam ao evangelho. Então, nada melhor do que... Você já pensou? A Igreja Betânia tem 25 grupos. Exemplo, 25 grupos. Nós podemos fazer 25 pequenos cultos em 25 lugares, em 25 ruas, no mesmo dia, na mesma hora. Meu Deus. É um negócio legal. É forte. Você alcança pessoas. É para glorificar de pé. É, de pé. Agora, o culto é no domingo. Nossa igreja, tem gente que me liga, aí que dia que tem um culto na sua igreja durante a semana? Não, durante a semana nós não temos culto. Durante a semana nós estamos orando, lendo, visitando, evangelizando e fazendo reunião nas casas. E no domingo a gente se junta para adoração e aquele momento de celebração do culto. Então, esse contato pessoal das células é muito bacana, porque é o seguinte, às vezes a pessoa não vai na igreja, mas ela vai na sua casa. Sim. Nós fizemos um evento ano passado, um negócio bacana, alugamos 2 mesas de bilhar e convidamos 50 homens. E fizemos um torneio lá no salão de festa da igreja para jogar sinuca com as pessoas que não são crentes. Por quê? Porque nós queremos
brincar, Trazer esse povo trazer pra as perto. pessoas e não queremos desfazer, porque pode jogar sinuca? Pode. Pode, você não está pecando, não está brigando com ninguém, não. Pode jogar bola? Pode demais. Você só não pode xingar a mãe dos outros. Vez quanto escapole. É escapólio. Você pode jogar uma sinuca? Pode. Você não pode brigar porque você perdeu no jogo. Acho que isso é um negócio bacana, Sim, sim. esse momento de estar junto com pessoas que não é da igreja. Porque tem gente que tem pavor de igreja, mas foi mal informado, mal construído. Verdade. Na verdade, eu acho que as doutrinas do homem, né, doutrinas que o homem foi inventando, né, por exemplo, há alguns anos atrás, certas igrejas aí não poderiam assistir televisão. E hoje elas têm programas nas televisões. Como é que você me explica isso? Não, Deus mudou de ideia. Então, Deus olhou e falou, não, realmente... pois é. O senhor tá entendendo? Bateu o martelo que é proibido e pecado a vida toda, e agora nós temos. Então tem coisas que são costume dos homens. E realmente tem coisas que são doutrinas, princípios absolutos. Então esse a gente cuida. Esse a gente cuida. Agora, hábitos de uma igreja para outra não vão ter diferença. Verdade, com certeza. Projetos. Projetos. Quais- Gosto dessa palavra. Quais são hoje os projetos da Igreja Betânia? Eu sei que tem o projeto lá dos jovens, que é o Elo Movimento. Sim, Movimento Elo. Movimento Elo. E o senhor tem a questão de dois projetos aí sociais dentro da cidade. Eu queria que o senhor falasse desses dois projetos sociais dentro da cidade de Patinga, sendo que, se eu não me engano, tem 3 na A cidade. cidade tem 3, 2 é nosso. Então, Movimento Elo, esse é um trabalho de jovens. O que acontece com a civilização, com as gerações? Dependendo da formação para o futuro, tanto nós como família, como igrejas, você pode perder uma geração. Por exemplo, o jovem envelhece e vira adulto, mas aquele adolescente não virou jovem na igreja. Ele foi embora, ele saiu, ele viajou, ele mudou para outro país, e aí aquela geração ali na igreja ficou estagnada ou vazia. Sim. Por exemplo, minha avó teve 18 filhos. Minha mãe teve 4 e eu só tenho 2. E às vezes meu filho vai ser só 1. Que geração que nós vamos ter para o futuro? Nós não vamos ter geração. Então essa questão das gerações, às vezes, elas podem ficar um vácuo na geração. E o Movimento Elo veio para resgatar que a criança tem que virar junior. O junior tem que ir para a adolescência, o adolescente tem que ir para a juventude, e a juventude tem que ir para o jovem adulto, o jovem adulto vai para o mais velho. Essas gerações precisam continuar dentro das nossas organizações. E teve um período na nossa igreja que os jovens foram para os adultos. E aí a igreja ficou sem jovens, porque os adolescentes não subiram. Ficamos com uma geração no vácuo. E aí começamos a trabalhar esse novo mundo do jovem, porque uma igreja sem jovem é uma igreja sem futuro. Olha o mundo da Europa. A Inglaterra... Escreve aí, hein? Uma igreja sem jovens é uma igreja sem futuro. Ou seja, valorizem os jovens das suas igrejas. A Inglaterra hoje, ela paga para você ter filhos. Por quê? Senão ela vai ficar sem gerações. Vou lá fazer um bocado de menina. Hoje, se você tem um filho na Inglaterra, o governo paga tudo para o seu filho. Ó. Porque você sabe que a Europa é um mundo de velhos. Diz que o povo lá não gosta de movimentar, não gosta de balançar a roseira, não. Porque é caro. O custo de vida, o aluguel, o transporte, a vida é caro. Sim. Mas, como a Europa envelheceu e não tem juventude, os governos hoje estão investindo. A Itália está investindo em jovens que querem trabalhar na Itália. O Reino Unido, a França, esses lugares hoje estão chamando gente, porque o mundo europeu envelheceu. E o Brasil é uma fonte de menino e juventude. Não, aqui nós faz menino pra lá. Então, e o trabalho social? O trabalho social hoje é um negócio assim. Há uns 10 anos a gente tem um trabalho que é de alta complexidade. O que é isso? São crianças vulneráveis. Criança que o pai está preso, a mãe é craqueira, a mãe está na manainha, a mãe está na rua, a mãe é prostituta, o pai morreu. Alta complexidade. Só B.O. Só B.O. de alto nível. Só aqueles meninos que Deus cuida mesmo. Então, o juiz recolhe essa criança junto com o conselho tutelar
e traz para nós. E nós temos o lugar de cuidar dessas crianças 24 horas, com psicólogo, assistente social, coordenador, monitor. E hoje tem uma equipe fantástica que trabalha com isso. Qual que é o nome do projeto? SOS Família. SOS Família? É. Nós vamos fazer uma cobertura, fazer uma reportagem lá. Só hein? desse trabalho. Top. Agora nós temos uma outra casa no Cidade Nobre que também acolhe essas crianças. Criança de 2 meses que foi jogada no lixo. Que isso? Criança que foi abandonada, mocinha, rapaz. Deu 18 anos, aí ele vai pra vida. Vai trabalhar e cuidar da vida e seguir a vida. Mas Uhum. até 17 anos ele fica com a gente. E uma outra frente que nós abrimos agora dentro de Ipatinga é atendimento a pessoas da área psiquiátrica e cadeirante. Nós vamos acolher o paciente psiquiátrico e ajudar pessoas com deficiência física que estão abandonadas em Ipatinga. Então, nós temos 3 frentes em Ipatinga, eram 5, 2 fecharam, porque você precisa ter um convênio muito assertivo com a prefeitura, Uhum. uma prestação de contas muito alinhada, muito séria, porque senão você perde todos esses convênios, né? E, na verdade, esse é um trabalho meu, é voluntário. Não sou fichado, não ganho nada com isso. O meu trabalho é coração. Por quê? Porque essas crianças merecem uma oportunidade, cara. Não tem pai, não tem mãe. Nós temos uma criança dessa, que aos 18 anos, ela trabalhou aqui na Wallace, Oficina Tarumirim. Deu uma querendo você oportunidade. aqui, hein? O Wallace deu uma oportunidade para o menino trabalhou na oficina, aprendeu profissão, foi para a Inglaterra, fez vida, trabalhou, cresceu sem pai, sem mãe, sem ninguém, recebeu apoio dos amigos, do SOS Família e cresceu na vida. Isso quer dizer que não importa do jeito que você nasceu, você pode vencer na vida. Top de linha mesmo. Parabéns pela atitude do Alex aí e parabéns pelo projeto, né, pastor? Bacana o O Alex é projeto. um cara bacana demais, gosto demais dele. Pessoal, só quero falar um minuto aqui da Chegou. RM Pizzaria, que não pode... Meu Deus. Jesus, um gordo falando, meu Deus, olhando para uma pizza, um negócio de outro... Olha isso aqui. Aproveita que vocês estão assistindo aí, gente. Vai lá na RM Pizzaria e Negócio é pede a brabo. sua. Vai você ver. Essa aqui é a portuguesa, Mario Santo. Então na italiana... Você sabe que pizza, lá na Itália, tive lá várias vezes, não tem muito disso aqui não, né? Não usa ovos assim, né? Aham. E não usa ketchup, não usa maionese, não usa pimentão. Então não é pizza, não. É pizza Presta, italiana, não. sim. Esquece. E aí joga uma pitadinha de sal e azeite, come um pedaço desse tamanho com a mão. Não, comer com a mão, beleza, mas sem nada, só o pão então que eles comem? Só a É, massa? a massa e o ingrediente, né? Tipo uma linguicinha, né? Calabresa. A nossa é melhor. RM Pizzaria, a melhor pizza do Vale do Aço e é melhor do que qualquer pizza na Itália. Ó, o Brasil é melhor em pizza do que a Itália. Do que Porque a a- pizza da Itália é seca. Então, daqui a pouco nós vamos degustar essa pizza aqui, só foi pra fazer inveja em vocês. Quer comer, Ellen? Não. A Ellen Não. falou que tá de regime. Eu vim de secretária. hoje. Meu Deus, a secretária. Se eu quiser ir comendo, pode comer. Tô fechando aqui só pra... Mas vamos voltar ao nosso assunto. O senhor estava falando dos projetos. Vou sair dos projetos. O senhor já mostrou que o senhor é bom de projeto e eu tenho certeza disso. Agora eu quero falar de falsos profetas. Eu gosto de fuxico. Eu gosto de fuxico. Como combater isso na igreja? Como é que você combate falso profeta ou essa galera é igual o joio e o trigo, tem que crescer junto, só vai sumir? E outra pergunta que nasceu agora. Ô, gente, eu faço um roteiro aqui, mas eu não consigo seguir ele. Tem umas perguntas. Vou tanto te dar mais refrigerante. Vou beber uma aqui pra pra me engasgar. responder. Pra não engasgar com essa. Meu Deus. Tem que puxar hermenêutica e exegese agora. Quer refri também, é? Tomo não. Cortou o açúcar, né? Que cara? isso? Que é isso? Não é ela que eu conheci, não é ela que eu conheci, comia qualquer coisa que você oferecer pra ela. Agora, depois, baixou 40 quilos, como é que bebe agora? Não tem jeito. Não tem. Deixa eu falar com o senhor.
Como que combate isso? Porque uma pergunta que eu tenho para fazer, além dessa questão dos falsos profetas, aquela passagem, quando Jesus ele fala que muitos chegarão perante ele e falarão assim: eu preguei no seu nome, eu profetizei, eu dei cambalhota, eu entrei no manto, fiz um som do super-homem, e o Senhor vai falar assim: eu não vos conheço. Essa palavra, ela é uma palavra que se enquadra para todo o rebanho, ou é só na minha cabeça que ela vai muito direto nos pastores que não fazem o dever como deveria fazer? Então, Meu Deus, rapaz, é polêmica, hein, Vasco? é assim. A Ellen tá rindo. O que é uma heresia? Joab falou assim: bota suco de cevada. O que é uma heresia? A heresia é quase uma verdade desalinhada. Porque entre a verdade e a mentira é uma linha de cabelo, é igual o trigo e o joio. E quando você fala de falso profeta, é alguém que está usando a Bíblia para discorrer na paralela. Ou seja, não é a linha do evangelho. Por exemplo... Anda do lado. É do lado, é um evangelho paralelo, é um Paraguai. Não tem assim? Esse objeto é Paraguai, esse objeto não é original. Então o que nós temos hoje? Nós temos o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí, né, com todo respeito, né? Correto. Nós temos o evangelho do João, do Zé, do Manel, do Antônio, não sei de quem. Porque o cara também vai construindo um evangelho dele. Não é o evangelho do Senhor Jesus, é o evangelho dele. Ele configura, né? Ele lê a Bíblia, ele configura mais ou menos, ele extrai da Bíblia alguns princípios. Não, eu entendo que é assim. Por isso que quando a gente fala assim, o evangelho está crescendo no Brasil, pesquisa do CTPI de Campinas. Meu Deus. Só gosta de pesquisa, né, Vasco? Porque eu fiz uma pós-graduação ano passado, só sobre comportamento social da igreja. Então o que acontece? Está crescendo o evangelho no Brasil? Pergunta para os missiólogos. Ele disse assim: não. Alguém diz assim: ué, não está crescendo, mas cada esquina tem uma igreja. Resposta da pesquisa: é porque cada um quer abrir a sua. Então vai responder essa pergunta do falso profeta, que é o cara, porque assim, eu posso convidar A igreja não está crescendo, ela está se dividindo em várias igrejas. Em várias igrejas. Meu Deus. É uma retaliação, né? Uma coxa de retalho. Paulada nas costas de muita gente. E aí, assim, eu abri aqui, você abriu ali, fulano abriu lá, fulano abriu aqui, fulano abriu ali. Porque quando você não concorda com o grupo, você sai dele e faz o seu. Porque assim, qual é o problema do rebelde? Eu não concordo, aí ele sai. Mas depois ele também vai achar um que não concorda com ele, vai rachar com ele também. Porque aquilo que você planta, você colhe. Ou você colhe. Essa é a lei da semeadura. E a questão do falso profeta é porque assim, qualquer um pode falar do evangelho hoje. É só o cara estudar. O cara vai lá na minha igreja, ele pode dar uma palestra. É só ele estudar. Ele dá palestra de família, ele dá palestra de cura, ele dá palestra do Espírito Santo, ele dá palestra de convivência, ele pode dar palestra. Só que ele não tem uma vida com Deus. Ele tem a informação que ele estudou. Então, o que acontece hoje? É igual o desigrejado, né, que é outra igreja. O desigrejado é uma outra igreja. Quem é o desigrejado? É o cara que já foi da igreja, que teve uma decepção, ficou chateado, mas ele tem um conhecimento, uma informação sobre a Bíblia, sobre Deus, e ele não concorda com nenhuma igreja. Mas ele está abrindo mais uma, que é a dele. Mas como que traz esse cara de volta? Porque o desigrejado ele é mais complicado do que quem nunca foi. O cara, um exemplo, o cara saiu, envolveu com droga, prostituição, pintou 7. Mas chega um dia que ele volta. Ele é igual o filho pródigo, né? Uma hora ele acorda e ele volta. O desigrejado não. Então, qual é o problema dele? É que ele tem uma birra com a igreja. Porque, gente, não existe igreja perfeita, companheiro. Esquece, tá procurando ela. Igreja é um conjunto de pessoas. E pessoas que vão para a igreja tentando se corrigir. O senhor falava um negócio muito interessante, que eu levo para minha vida, e quando eles me dão a oportunidade de pregar, de falar alguma coisa, eu gosto de falar isso. Igreja
é lugar de ex-traficante. Tem o Joab aí. Aí, Joab! Ex-gay. Ex-bandido, ex-ladrão. Ei! É isso, velho. Não acha que você vai chegar lá, tá perfeito. Gente, o camarada ele vai pra igreja. Pra algo corrigir. Eu aprendi com o senhor, porque ele assumiu que ele não presta, eu não vale nada. Eu preciso ir pra igreja, preciso de Deus. Agora, o falso profeta é o cara que usa as pessoas em nome de Deus, lendo a Bíblia, para se beneficiar. Esse é o falso. Quer dizer, eu uso da Bíblia, manipulo a Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas, para levar as pessoas a fazer uma coisa que ela não deve, para que eu seja beneficiado. O evangelho é para beneficiar o outro, não eu. Jesus deixou isso claro. Jesus só beneficiou as pessoas. A pessoa fala assim, pastor, você tem uma igreja grande. Falou, mas eu cavei buraco 30 anos. Se você constrói uma igreja grande da noite pro dia, as pessoas não foram formadas no seu caráter, né? Porque caráter é uma coisa que demora para construir. Então não existe crescimento rápido. Crescimento rápido, o nome disso é inchaço, enche de gente e as pessoas não ficam trabalhadas, construídas, transformadas. Aí você junta aquele monte de gente, mas tá cheio de angu de caroço ali para resolver. Então, cheio de mazela. Cheio de bicho. E o ser humano é assim. Lá na sua igreja tem um cara problemático. Em todo lugar tem gente problemática. Mas ainda assim a igreja é um lugar para ajudar pessoas. Então não pensa assim, que fulano está na igreja e deve, fulano está na igreja e mentiu, fulano está na igreja e tem um problema. As pessoas estão na igreja buscando fé e força para se corrigir. Isso é fantástico. Isso é humildade. Agora, não estar na igreja e querer reclamar de quem está na igreja, pra cima de mim, velho. Ele é uma Ferrari, ele é o cara. Qual sua visão dentro do empreendedorismo? Você é empreendedor nada que eu tô ligado. Você é empreendedor. Doméstico. Não, vem com essa não. Eu quero saber quais são os seus projetos futuros nessa área de empreender. Então, assim, eu não misturo, assim, muito essa coisa, né? Eu tenho, assim, pequenas habilidades, né? Tem a Versus, é um projeto seu. Comecei assim, não tenho muito tempo para isso. Participei bastante na campanha do Gustavo, né, do prefeito. Tinha uns caras bons para trabalhar. Gustavo Nunes, queremos você aqui, hein? Você tem o WhatsApp dele? Me passa? Tenho. Mas eu vou amolar o Gustavo. Então, eu acho que empreender é uma coisa que todo mundo tem um pouquinho. Sim. Você está aqui, você está empreendendo. Eu sou empreendedor nada. Tem você está de frente com um dos milionários. Não sei quando vai ser não, tem mas gente na porta da faculdade vendendo coxinha e está empreendendo. Tem gente vendendo picolé e está empreendendo. Empreendedor nato. São pessoas que começam do nada. Eu acho que isso é o que a gente chama de proatividade. Eu quero fazer alguma coisa por alguém. Os projetos sociais, por exemplo, é uma coisa que nasceu, vamos fazer. Então, comunicação é uma coisa que eu gosto muito. Entendo pouco de internet. Então, o que você faz? Contrata ninja para trabalhar no negócio. E aí essas pessoas vão. Então, eu abri essa rede de comunicação, é uma coisa bem simplesinha, mas quando aparecem esses engajamentos na área da política ou de alguma empresa, eu acesso pequenos contratos. Eu não trabalho no individual. Cuidado do Instagram do João, do Manuel. Não faço isso. Só contrato com alguma empresa ou com alguém que tem uma personalidade forte para se expressar e buscar essa visibilidade no mundo da internet. Agora, empreender, você pode empreender em qualquer lugar. Eu acho que a pessoa precisa acreditar que ela pode fazer alguma coisa. É o rapaz que nasceu sem pai, sem mãe, foi estudar e arranjou serviço e cresceu. Pode empreender, você pode começar aqui, tem 30 anos que eu estou no Betânia. Eu conheço gente que não tinha nada e cresceu na vida, trabalhou, estudou. Ele empreendeu, ele aproveitou a oportunidade e você precisa vencer a turma que cresceu na sua geração. Aí você vê que você empreendeu. A minha turma formou com 45 pessoas. Só 4 pessoas estão pastoreando hoje. É pesquisa, porque você precisa acompanhar as pesquisas, né? De 50 advogados, 2 advogam. Esses caras precisam empreender, senão você segue uma carreira e desiste no meio. Tem gente estudando para advogado, vendendo peça no balcão. Você devia ter investido na faculdade que você estudou.
empreender... Fica a dica aí, galera. Dica de milhões com o pastor Eliomar Ferrari, o cara. Como que o senhor se vê daqui 10 anos, além de estar com 65, né? Eu tenho 55, estou me preparando para os próximos 10 anos. Com 65 anos vou estar aposentado, provavelmente. Mas a partir de 60 anos eu quero me envolver com outras áreas, tipo assessoria para pastores que estão começando agora. Ó, porque aí aí eu, assessorar, ué. aí eu vou contar a minha história, vou falar onde eu errei, as experiências, coisas boas, o que você pode fazer. Se você deve ser um pastor de tempo integral, bivocacional, se isso funciona, se isso dá certo, se contribui. Então eu pretendo trabalhar com aqueles que estão começando na área pastoral. Visitar campo missionário, né? Tive na África, tive em Portugal, tive na Itália, tive em Londres. Agora estou querendo visitar um campo na França. Isso é rodado, hein? É pouquinho, é bem em vista de outros, né? É. Mas não vou nesses lugares para agenda pregatória. Ah, tá. Entende? Não é esse negócio de ir pregar. Não, eu estou indo para ajudar. Né? Porque tem... O senhor não tem esse lado pastor estrelinha, não? Não quero. Não, Eu né? acho que esse negócio não é legal. Isso não pega bem para pastor, esse negócio de estrela, o nome já diz. Tinha uma estrela lá no céu que caiu, entendeu? Meu Deus. Então E não queremos ela aqui. Vai pra bem longe. Bem longe. Então acho que o estrela é o contrário do que Jesus fez. Senta aí que eu vou lavar o pé de vocês. Humildade, simplicidade. Eu estava falando sobre isso com uma amiga Esse negócio minha de estrela hoje. é complicado. Que Jesus, o que ele ensinou é praticamente, gente, eu não estou aqui querendo generalizar nem apontar o dedo para ninguém, tá? Então estou apontando o dedo para mim primeiro, porque eu estou dentro da igreja. Mas Jesus ensinou praticamente o oposto do que se faz nas igrejas hoje. Que hoje as igrejas, os líderes falam assim, faz o que eu falo, esquece o que você sabe. Tipo assim, eu sou o cara, eu tenho unção. E Jesus era o contrário disso. Ele amava, ele cuidava, mas ele era simples, ele era humilde, igual o senhor falou, ele deu o exemplo de lavar os pés, né? Então, existe a mídia, né? Aham. Então as estrelas vão para a mídia, eu acho que é uma ferramenta muito bacana que você pode pregar o evangelho, acessar, ajudar, aconselhar, divulgar. Então você pode aproveitar muito a ferramenta da mídia para o evangelho. Mas só que isso tudo hoje virou assim, um grande negócio também, porque você tem a mídia como negócio. Então a gente tem Instagram, você publica, você fala, você tem uma frase de efeito, você dá conselho, você dá consultoria. E isso levou os pastores também para o lado da estrela. Eu só acho assim, que se você cresce como pastor, não é o problema. Tem pastores bacanas, fantásticos, e homens assim, que estão num alto patamar. Mas são pessoas que em seu coração não quer ser estrela. Aham. Uma coisa é você crescer, a outra coisa é você querer ser estrela. Toda hora, né? Correto. Ou seja, uma tentando coisa é consequência, outra coisa é você se projetar, forçar, virar um outdoor. Então, eu acho que a humildade, diz a teologia que é assim, né? A honra precede a humildade. Então, quem quiser ser honrado, vai pela humildade, que é o caminho que Jesus nos ensinou. Porque assim também, né? Quanto mais alto você sobe, maior é o tombo. Meu Deus. Então, pode subir? Pode. Mas tem que saber ficar lá em cima. Então, nós temos N nomes, né? Que já subiram, já caíram, já subiram, já caíram. E vira uma guerra, né? Você tem pastor fazendo de tudo para o outro cair. Para que ele seja o próximo da lista. Tirando o ibope do outro para o ibope dele crescer. Então, nós vimos nos Estados Unidos, pastor que contratou garota de programa para derrubar o outro pastor. Para pegar o canal de televisão. Eu não sei até onde vai essa disputa de poder, né? Mas eu acho que não é o que Jesus faria, né? Disputar poder para ver quem é o maior. Quem é o maior? Aí João Batista deu o recado, né? É que ele cresça e que a gente diminua. Esse é o recado de João Batista. Meu Deus. Esse negócio de querer crescer e pisar no outro para crescer, acho que não é legal. Verdade. O senhor tocou num assunto aí, me veio outra coisa na mente aqui. Música gospel. Facada, né? Primeira coisa. Vamos falar de dois
de duas coisas. Música gospel e música secular. Música secular é pecado ou não é pecado? Como que o senhor vê a música gospel? E tem uma terceira aí que eu vou deixar escondido, na hora que o senhor responder eu falo ela. Então, música secular. Se for puxar o mundo da história, cantava-se no século XVIII, lá no bar, a música do cantor cristão. Porque não tinha outra música. Não tinha outra música. Então, a música secular veio depois formatando um pouco da cultura. Você tem bons cantores brasileiros que cantam o perfil da cultura. Então você tem Milton Nascimento, você tem... Pituca, queremos você aqui no Nequinhas Podcast. Você tem aí Zé Ramalho e outros caras aí que, quando canta, tem conteúdo. Sim. Você tem aí Roberto Carlos, né, que por muitos anos é o rei da música, né, o romântico. Mas você não vê em Roberto Carlos e nas letras dele sacanagem, putaria, baixaria. Você não vê isso. Você vê educação, gratidão, amor, delicadeza. É um perfil que não agride a moral. Os princípios. Os princípios. É cultura. Sim. Tem música que é cultura e tem conteúdo. Música secular. Tem música secular que se tornou uma música depravada, que é criticada pelo código da moralidade. Então, importunação sexual, falta de pudor. E dependendo do vocabulário da música, ela pode ser processada pela censura. Pela censura. Então, não é música, tio. Então, essas músicas que veio assim, pela baixaria, uma música muito criminalizada na época. Minha Eguinha Pocotó. Por que foi criminalizado? Porque a égua era o sinal de sinônimo da mulher. A mulher é uma égua. Não, então, isso discrimina, rebaixa, tira o valor da mulher. Então, essas músicas, é música secular, mas a baixaria da música. Uhum. Então, se a música é secular e ela não tem nenhuma instrução, nenhum conteúdo, lixo. Nosso filósofo francês que veio no Brasil para fazer uma avaliação musical. Concluiu-se após a pesquisa que o Brasil só tem não, né? Muito lixo na música. Muito lixo. E isso é uma pesquisa não crente. Sim. Não cristã. Ou seja, são poucas músicas boas. Que de conteúdo. Música gospel. Música gospel não é música cristã. Virou um negócio também, né? Música gospel não é música cristã. Tem música gospel aí que não fala de Deus, não tem teologia, não tem Bíblia nela. É um negócio legal. Abrir a porta, você é legal, você é bacana, parece mais que um motel, entendeu? Não tem nada a ver. É sacanagem. Se você botar na igreja, ninguém quer escutar aquilo ali. Mas vende, faz sucesso, dá ibope. E a gente viu que os cantores gospel, quando eles ficam ricos, aí eles não atendem mais os pobres, não querem ajudar ninguém e acaba se misturando e complicando a vida, o nome e o testemunho. A gente viu isso aí até hoje. Não, e eu vou Música falar... gospel. Agora então vou falar de um assunto polêmico aqui, que é homossexualismo, já entrando no mundo gospel aí, que ontem ou anteontem, não sei, teve uma revelação que aquele cantor Gessé se assumiu como homossexual, como J.A. Como que o senhor vê isso dentro das igrejas? Como é que trata isso? Então, E não estamos falando aqui que homossexualismo é uma doença, nem nada do tipo. Porém, a pessoa tá cantando, é um cantor gospel, e do nada fala assim, não, vou ser homossexual. Na igreja o senhor vai continuar cantando música dele ou nunca cantou? não vai cantar. Aliás, nossa igreja é bem filtrada, né? A gente filtra o que canta. Bom, há pouco tempo um cantor aí desceu no aeroporto de Patinga e os pastores ligam. Aí fulano canta na sua igreja 1.500. Falou, na minha igreja tem uma banda de graça. Aí eu não sou obrigado a ficar contratando cantorzinho, entende? Agora, eu vejo assim, tem cantor bom, tem cantor legal, tem cantor decente, tem cantor que anda com Deus, vida com Deus, temente a Deus. E tem cantor que está tentando fazer profissão de cantor para ganhar dinheiro no mundo da igreja, E aí eu acho o seguinte, homossexualismo Deus ama as pessoas. Seja quem for, criminoso da cadeia, homossexual,
Eu, você, João Manuel, Deus ama as pessoas. O que Deus não ama é o que a pessoa faz. Então, eu acho que esse é o comportamento que as pessoas às vezes confundem. Não, Deus me ama completamente. Às vezes Deus não ama o que você faz, porque as ações que nós fazemos nos definem. Então, se o cara decidiu a prática dessa atividade, eu não tenho obrigação de cantar a música dele na minha igreja. Eu vou selecionar as músicas para a minha igreja, são músicas decentes. Porque quando você convida um cara, você quer convidar um cara legal, que tem uma boa índole, uma boa referência. Eu fui levar a Rosa na consulado italiano, né? Que eu pedi a cidadania italiana dela. Primeiro documento a se pedir de uma pessoa, bons antecedentes criminais. Ou seja, o ser humano precisa ter um histórico decente para fazer coisas decentes. Você não pode ter um histórico criminal, sujo, falando de moral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, música é negócio. Música virou negócio. Agora, música cristã na igreja é uma coisa assim, que a gente precisa filtrar, pensar, para isso não virar, né? Porque senão a igreja... tem um monte de igreja hoje. A nossa está no meio de todas elas. E nós não temos perfeição nenhuma. Mas eu não quero que a minha igreja se torne um negócio. Bacana demais. Por isso que eu gosto da banda Catedral. Eles fizeram o caminho oposto. Ele falou assim, esse negócio tá muito nichado, música gospel, então nós vamos cantar para todo mundo. Minha fé, minha música é minha música. Então eu achei bacana a atitude dele e queremos Catedral aqui no Nequinhas Podcast. Para dar feedback. Pastores também pecam. Isso é óbvio. Eu acredito que sim, né? E tem alguns pastores... que usam o termo que pecado tem que ser acidente. Eu acidento todo dia, meu irmão. Qual o pecado que mais assombra um pastor? Então, teologicamente falando... Meu Deus. Essa eu coloquei contra a parede. Segundo Alec Brooke, um dos reformadores da teologia, que hoje já tem 80 anos, ele diz que pecado é um acidente, ou seja, acontece de tempo em tempo, né? Porque você não é perfeito, não é uma coisa que acontece toda hora. Agora, eu acho que tem 2 ou 3 coisas que assombram qualquer pastor, né? Eu acho que nós que vivemos nesse ramo, a gente precisa tomar cuidado. Então você tem o sexo extraconjugal, pulou a cerca, e o que me impressiona é o seguinte: depois que entrou o divórcio para dentro da igreja, aí pastor divorcia, diácono divorcia, presbítero divorcia, os jovens da igreja divorciam, aí todo mundo está divorciando, porque o cabeça da igreja também divorciou. Então o cara abriu uma porta, uma janela que sai da frente. Complicou-se o ensino dentro da igreja, né? Você quebrou um princípio, e aí todos os membros da igreja também vão quebrar. O que assombra um pastor? Se o pastor hoje trocou de mulher, eu posso trocar também? Trocou, meu irmão. Joelho da minha. Então, nós temos aí, né, os escândalos são recentes, né? Na nossa região aí de troca. Troca. Vai para swing. Hoje tem de tudo. Meu Deus. Então, eu acho que o que mais afronta um pastor é o adultério, que não é um caso de ser imperdoável, mas tirou a habilidade de pastorear naquele momento. Eu acho que o problema do dinheiro é complicado, porque às vezes o pastor não tem como explicar o imposto de renda dele. Ele tem mais bens do que o que ele ganha. Ele ganha 5 mil por mês, mas ele tem 2 milhões de patrimônio. Então, o que ele tem não combina com o salário dele. Multiplicou, e os peixes? Então, assim, eu acho que cada um tem que se cuidar, porque o diante do trono vai vir aí uma hora prestar conta. Né? O telão, como diz o negão Joedson, o telão de Deus vai vir uma hora. Joedson, queremos você aqui e aqui, ó. Joedson tá correndo de mim igual o diabo corre da cruz. Então eu acredito que isso assombra qualquer pastor.
É mais Não, é uma queda, né, moral. Eu acho Sim. que isso nos afeta muito e tira, né, a gente do ar. Em algumas denominações, tira do ar. Sim. Em algumas, troca de lugar, vai para outro lugar e tenta se mas- recuperar. Aham. E o dinheiro, porque o dinheiro é um monstro, né? Diz a Bíblia que o dinheiro é um Deus. Porque lá está dizendo assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Mamon é riqueza. Então dinheiro o dinheiro em si é papel, é moeda. O dinheiro não faz mal a ninguém. É a gente que não sabe fazer o bom uso dele. Então o que assombra um pastor? É o moral, a vida moral, sexual e o dinheiro. São duas coisas que derrubam qualquer um. Meu Deus. Uma vez, o senhor foi convidado para pregar numa igreja católica. Isso é verdade. E eu quero saber se é verdade, se o senhor pregou e qual o tema que o senhor pregou. Se eu preguei numa igreja católica. Eu ouvi essa história. Eu não sei se foi na igreja. Eu acho que foi mais. Não é pregar numa igreja católica. Eu acho que houve um culto ecumênico. Culto ecumênico é quando tem um padre e um pastor? Padre, pastor, um filósofo, né, outras autoridades da entendi. área, ou até uma outra religião, né? Uhum. Então, eu não me lembro, assim, de ter ido pregar oficialmente numa igreja católica. Já preguei em várias igrejas, mas não, assim, diretamente numa igreja católica. Acho que isso aí foi uma formatura que foi na igreja católica Entendi. e eu participei. Mas não tenho nenhuma dificuldade de ir lá. Se me convidar, eu teria o prazer de ir compartilhar o que eu estou aprendendo com os irmãos. Bacana demais. Queria que todos os pastores tivessem essa mente aberta, cara. Porque é tão chato. Né? Eu estava vendo um pastor um dia desse conversando, numa entrevista, não me recordo em qual programa ou em qual podcast, que tinha um moço lá que é da religião de Candomblé e meio que acusou os evangélicos de terem entrado com um processo contra esse homem. Aí o pastor falou assim, cara, eu entendo a sua revolta, a sua tristeza. Aí falou assim, mas você não pode generalizar, porque eu sou evangélico e eu não te processei. Entendeu? Uhum. Então, eu acredito que nós precisamos aprender a respeitar essas diferenças, né? E se tiver oportunidade, realmente tem que ir lá e falar o seu ponto de vista, respeitando. Dizer o que você pensa. Alguém entrevistou o pastor principal de Curitiba, da PIB de Curitiba, né, com 10, 15 mil membros. Meu Deus. Aí ele falou assim, você aceita o batismo da igreja tal? Ele disse, não. Aqui nós não reconhecemos. Entendemos que essa igreja não é uma igreja cristã de verdade e não reconhecemos. Bom, é a opinião dele. Aí o outro vai ficar chateado, não reconheceu a gente. Ó, cada um. Verdade. Nequinhas, histórias, músicas e risos. Uma história que não pode faltar, pastor. Uma história que não pode faltar. Eu acho que a única, essa aí é legal. É a história dos pequenos começos. O começo de vida. Eu falo sempre para os meus filhos. Primeira vez que eu fui pastorear, era uma igrejinha de 3 pessoas. A primeira, né? Antes dessa aqui do Betânia. Uhum. 3 pessoas. E aí o cara foi embora, me deram o lugar de morar. E na frente da igreja tinha uma caçamba. Tinha uma caçamba de lixo. E o pastor que foi embora jogou um sofá no lixo. Sofá aos pedaços. Esperei anoitecer. Fui lá, peguei o sofá do lixo. Coloquei lá na minha salinha, porque não tinha sofá, né? Só tinha uma corda para pendurar as roupas, umas caixas de papelão, né? Começo de vida. Uhum. Colchãozinho para dormir, nós não tinha guarda-roupa, nós não tinha cama, dormia num colchãozinho. Eu quero ver quem casa assim hoje. Ninguém. Esquece. E aí, de noite, fui lá pegar o sofá do lixo. E o sofá durou 2 anos. E o missionário, meu cunhado, hoje que mora na África, dormiu nesse sofá 2 anos.
Eu conto isso para os meus filhos, conto isso na igreja. Você não deve desprezar os pequenos começos. Ah, pastor, é loucura que você fez. Não, é o que tinha. Eu não estou falando de miséria. Eu estou falando de pequenos começos simples que deu para sobreviver. Passei dificuldade muitas, mas aprendi a dar valor à vida. Então, os pequenos começos não podem ser esquecidos, porque quando a pessoa cresce e fica bem de vida, às vezes ela esquece de olhar para trás. Então, a gente precisa saber quem nos levou lá para cima. Bacana demais. Pequenos começos. Uma música. Qual que é a top one da Olha, sua playlist? Cara, o top one da minha playlist é Vitorino Silva, de 1800 e batatinha, lá para trás. 1900, Nem 1900, é 1800. 1960, Vitorino Silva, cantor antigo. E quando eu casei em Valença, no Rio de Janeiro, ele estava cantando no Rio e Vitorino Silva cantou no meu casamento. E o que ele cantou? Canta aí pra nós. Não lembro, mas a música que eu... Não é como não lembra? Não, a música que ficou marcada de Vitorino Silva para nós, nosso casamento, foi S. Se você olhar aí no... Não, eu quero que você cante. Mas eu não canto, quem canta é minha mulher. Se eu olhar aqui agora, que a live cai. O Instagram não perdoa. Vitorino Silva, S. Então ele tem aquela música, né? És o orvalho que nutre uma rosa, é a rosa quem feita o jardim. E você o de olho na jardim rosa. Que balança, que empina. És a rosa. E essa música aí tem 32 anos que segue. É uma música de fundo, né? Essa galera nova nem conhece. És a rosa quem feita o jardim. De jardim... Você faz muita raiva na rosa, você vem cantando ela? Não dá pra cantar. Acabou com os dentes bons, não dá pra cantar, não. Quem canta... Tá aí uma coisa, né? Eu acho que cada ser humano precisa saber o seu lugar. Eu não sei cantar. Não adianta querer... eu sou pastor, eu posso cantar na frente da igreja. Eu não sei cantar. Eu vou pregar, que eu acho que... O senhor contou uma vez que o senhor não sabe tomar comprimido, é verdade? Rapaz, eu tenho dificuldade de tomar comprimido. É quase um copo d'água para engolir uma pílulazinha. Que é isso, cara? E com a idade chegando, que vai aumentando os comprimidos, o que você está arrumando? Rapaz, maçã ele no meio da sopa. Eu estou com a vantagem. Eu tenho 55 anos e não tomo nenhum tipo de remédio. Glória a Deus. Unção pra mim que eu não quero tomar remédio também, não. Nem azulzinho ainda. Pastor, que é bruto, meu irmão. Pastorzão, algo que te faz sorrir. Nequinha, passei um dia estressante, não fluiu legal, mas ou esse acontecimento, ou essa pessoa, algo que realmente te arranca aquele sorriso verdadeiro mesmo. Bate-papo na roda de homens. Bate-papo de homens, assim, da igreja, piada, aquilo ali. É outra coisa. Alivia, o que você achou que era? Era eu. Os filhos fazem parte, né? Você faz mais raiva do que ele. Outra coisa que alivia o estresse, essas são as principais. Essa é andar a cavalo. Esse é o hobby. É mesmo, eu de vez em quando eu vejo isso aí, mentira. Então, eu não tenho cavalo, mentira, mas eu tenho um amigo meu que tem uns cavalos. Um amigo que tem cavalo. Eu tenho um amigo que tem uma fazendinha, eu tenho um amigo que tem um gado. Aí mesmo? eu vou na casa desse amigo andar a cavalo. Já vi o senhor e o Lucas Esteves andando a cavalo. A gente gosta de andar a cavalo. Lucas Esteves vai estar aqui, se eu não me engano, dia 14 e fechou parceria conosco. Empreendedor. Desculpa, viu, Luquinha? Ainda não deu pra colocar aqui, mas vai aparecer aqui. Gente finíssima. Mas já tomei o dinheiro dele, é o que interessa. Pessoal, esse foi o bate-papo aqui com o pastor Eliomar Ferrari. O cara manja demais. Se a gente olhar conhecimento, alegria, nós vamos cortar aqui até 10, 11 horas da noite. Mas, tá chegando ao final da nossa entrevista, pastorzão. Agradeço demais você ter vindo aqui. As portas estão abertas. Né? Deus agendinha apertada. Não, foi difícil. Tô tentando trazer esse homem aqui desde que eu comecei esse podcast. Verdade. Foi um dos primeiros que eu mandei mensagem. Não, vamos marcar. Cheguei de São Paulo semana passada, né? Falei, quinta-feira dá. Aí eu falei, já fiz a arte e joguei. Falei assim, agora, se o senhor não viu, eu vou pedir o senhor de quiabinho. Mas é legal, cara, esses bate-papo assim, eu acho que
pessoas interessantes que vêm, pessoas bem diferentes do nosso contexto, mas que sempre traz alguma coisa bacana para as pessoas, para a cidade, para quem está acompanhando. E informação e conhecimento ajuda a melhorar o nosso pensamento sobre a vida e o próximo. Com certeza. Você melhora o seu olhar para o próximo, né? Então isso é um negócio legal. Parabéns aí pelo Nequinhas Podcast. Beleza. Galera, brigadão, tamo junto.